Tudo bem, meus amigos? Alexandre Magrini por aqui para mais um vídeo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não sabe do que se trata, esse é o canal Recebendo o Universo e aqui nós falamos de desenvolvimento pessoal, abordando a reprogramação mental para mudar conscientemente a nossa realidade e enriquecer em todas as áreas da vida. Se você já é meu inscrito, grato pela sua inscrição, pela sua audiência, pela sua visibilidade, pelo seu apoio ao canal e ao meu trabalho aqui. Continue dando seu like, comentando abaixo dos vídeos o que você acha, compartilhando para que esse vídeo possa ser relevante e o YouTube o divulgue para mais pessoas. Vamos fazer esse canal crescer e um dia chegarmos a ser um dos maiores canais de desenvolvimento pessoal aqui da internet. Tá bem? Hoje eu quero falar com você sobre a técnica do Eu Me Lembro Quando, estabelecida, desenvolvida, ou se não foi desenvolvida, pelo menos foi muito popularizada por Neville Goddard. Se você não sabe quem é Neville Goddard, é um metafísico, palestrante e escritor que nos ensinou a lei da Assunção para manifestarmos a nossa realidade, entre outros princípios criativos do universo. E uma das técnicas que Neville ensinou foi a técnica do Eu Me Lembro Quando. Basicamente se resume a criar no agora imagens do futuro, trazer para o agora a sua versão que já existe em outra realidade onde você é bem sucedido em todas as áreas da vida. Como é que essa técnica funciona? O Neville gostava de meditar logo após o almoço. Ele gostava de se deitar e entrar naquele estado de vigília, baixando as ondas cerebrais entre alfa, que é o estado que você está agora de prestar atenção enquanto assiste esse vídeo, e o estado de vigília pré-sono, que é o estado de teta. Aquele estado em que ficamos quando estamos para adormecer, mas ainda estamos meio acordados, sabemos que podemos nos mexer, mas não o fazemos. E nessa hora, a mente subconsciente fica muito suscetível a novas informações, a novas ideias, e começa a aceitar com mais facilidade aquilo que praticamos e colocamos nela como sendo a verdade desejada por nós. Só que muitas pessoas não conseguem materializar sua realidade desejada porque tentam incutir no subconsciente a ideia do eu quero. E quando você coloca na sua mente subconsciente a ideia do eu quero, você está jogando para o universo a vibração de falta, do eu não tenho. Você precisa incutir no seu subconsciente a crença do gratidão, já é real, eu já sou essa pessoa, eu já tenho esse bem, eu já tenho esse carro, eu já tenho essa casa. Ainda que os bens materiais, que o dinheiro desejado, na quantia desejada, não esteja presente. Você não precisa correr no seu aplicativo de banco e olhar o extrato a cada minuto. Assim como alguém que planta e não desenterra a semente a cada minuto para ver se está brotando, porque senão ele vai matar a semente, vai matar o processo de germinação e de crescimento, você não precisa correr no seu extrato bancário para ver se os números mudaram, você não precisa abrir a garagem para ver se o carro está lá, você não precisa ir até o shopping mais próximo ou o cinema mais próximo, ver se o parceiro, a parceira ideal que você deseja está lá. A técnica do Eu Me Lembro Quando consiste em colocar no subconsciente, durante esse momento de vigília conhecido como estado teta, imagens do futuro, já se vendo em primeira pessoa aquilo que você deseja ter, mas como se já o tivesse. Quando você tem dinheiro, você não diz eu terei dinheiro, você diz obrigado porque eu tenho dinheiro. Então, como é que Neville fazia? Neville comentou uma vez que uma das vezes que ele foi fazer essa técnica, ele viu um terreno baldio em algum lugar, um terreno vazio, muito grande, e quando ele se deitou para fazer a sua meditação, após o almoço, ele imaginou com muita clareza, com todos os tons de realidade, com os mínimos detalhes, o tanto quanto possível ele pôde visualizar seu filho falando para seus netos e bisnetos. Eu me lembro quando não havia nada neste terreno, mas seu avô Neville construiu para nós esta casa e toda a fortuna da qual usufruímos hoje. Olha que poderoso, ele trouxe para o presente imagens do futuro, ele foi à frente do tempo e viu o próprio filho falando com seus netos e bisnetos o que ele ainda não havia feito, mas já assumiu que já estava feito. É muito conhecimento, é muita criatividade, é confiar muito no eu sou, no eu superior, no poder criativo da matriz divina que anima todas as coisas, da qual eu e você também somos feitos. Somos centelhas divinas. Eu já disse para você aqui no canal, o próprio Jesus Cristo, o Mestre Jesus, disse:
tiveres fé, farás os mesmos milagres que eu e outros ainda maiores. Jesus é a sua maravilhosa imaginação humana. Deus é você, é o seu estado de consciência de assumir para si aquilo que deseja de fato ser como se já fosse. E quantas situações na nossa vida nós não resolvemos assim, às vezes sem até se dar conta. A gente acredita que vai conseguir, só que no fundo, por mais que você use verbalmente o eu vou conseguir, o seu subconsciente já acreditou de forma tão tremenda que aquilo já é real que você acaba conseguindo e às vezes até melhor do que aquilo que você esperava, não é? Se já aconteceu com você, comenta aqui abaixo nos comentários. Vou gostar muito de ler a sua história aqui, o seu testemunho, o seu depoimento sobre aquilo que você já conseguiu dessa forma, mesmo sem saber que estava aplicando a técnica do eu me lembro quando, ou a técnica da revisão, ou quaisquer técnicas ensinadas por Neville Goddard e outros grandes mentores a respeito de criação da realidade. Pois bem, então você não deve fazer essa técnica do eu me lembro quando, imaginando, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter uma casa melhor, um dia eu vou ter que trocar esse carro, não. Em primeiro lugar, para que qualquer visualização dê certo, olhe em volta, olhe tudo que você já tem. A casa onde você mora, a cama onde você dorme, o alimento que você come a cada dia. Você consegue ser grato por ter tudo isso já na sua vida? Que seja simples, ou que seja até muito sofisticado, muito refinado. Mas você consegue ser grato por isso? Olhar e verdadeiramente dizer: obrigado, Pai, que tenhas me escutado. Gratidão, universo, porque a minha vida é abundante em todas as áreas. Isso, talvez pela sua programação mental, se ela for muito limitante, o subconsciente vai jogar em você a angústia, o medo, a raiva e a frustração de alguém que não tem e vai tentar te ridicularizar, fazendo você acreditar que você está fazendo nada mais do que papel de bobo. Porém, como eu já disse em outros momentos aqui no canal, você não deve lutar contra pensamentos negativos. Uma vez que eles surgirem, você deve identificá-los e voltar ao foco do seu pensamento positivo, ou seja, a pessoa que você deseja se tornar, mas não olhando como alguém que ainda vai se tornar, mas assumindo para si que você já é, ainda que os resultados físicos não estejam aqui, neste exato momento, porque eles já existem aqui, em uma outra realidade, vibrando em uma frequência. Quanto mais você olha para eles e se alinha, mais vibrar na mesma frequência você vibra. E você começa a se aproximar do resultado como ele se aproximar de você, até que uma hora as duas realidades se encontram. E você de fato olha e percebe que você sempre foi a pessoa que você visualizou. Você só trouxe para o agora a versão que já existia de você e que sempre existiu. É você quem escolhe a sua versão de quem você quer ser. Se você acredita que vai ser cada vez mais quebrado, você vai se afinizar com uma versão retrógrada que só reclama cada vez mais, que tem pouco dinheiro, que passa necessidade. Se você acredita e visualiza você bem-sucedido, com as roupas que deseja usar, com o dinheiro na conta bancária em grandes quantidades para suprir você, toda a sua família e ainda ajudar pessoas, e ainda se tornar alguém melhor, fazendo as viagens que gosta, tendo liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, com a sua família bem estruturada, sempre feliz, você sempre vai se afinizar com essa realidade. Quanto mais você olha para ela e vibra na direção dela, mais ela vem em direção a você, até que uma hora vocês se entrelaçam e formam apenas um. Você traz para o agora a sua versão futura. Então a técnica do eu me lembro quando de Neville consiste em criar lembranças do futuro. Como ele deitado, sabia que existia um terreno baldio, um terreno vago em determinado lugar, e usou a técnica de ver seu filho falando para seus netos e bisnetos que eu me lembro quando não havia nada aqui, mas seu avô Neville nos deu essa linda casa e construiu toda essa fortuna da qual hoje usufruímos. É muita confiança. Você precisa praticar isso dia após dia. Como é que você se torna um bom profissional em uma determinada área? Estudo, prática, conhecimento, buscando aprimoramento, até que uma hora você faz no automático. E com as técnicas são as mesmas coisas, são a mesma coisa. Com as técnicas, no que diz respeito à criação de realidade, porque o tempo todo nós estamos criando, consciente ou inconsciente, é a mesma coisa. Você não vai visualizar o dinheiro hoje e ele vai estar na sua conta amanhã. E você também muitas vezes não consegue materializar aquilo que deseja porque você cria a resistência de ficar toda hora indo lá. Você visualizou a quantia de dinheiro, eu vou abrir o aplicativo do banco.
é óbvio que o dinheiro não vai estar na tua conta. Quando alguém faz uma plantação, o agricultor, o jardineiro, ele vai toda hora lá desenterrar a semente para ver se a planta já está brotando? Não, porque isso vai matar a semente. Então ele precisa regar dia após dia para que o processo de gestação, de germinação aconteça e aquele fruto floresça, para que aquela árvore dê frutos. Algumas coisas levam menos tempo, outras mais tempo, mas é um processo. Quanto mais paciência você tiver, porém trabalhando para melhorar a cada dia, mais a sua realidade se aproxima de você e mais você se aproxima dela, até que em um determinado momento as coisas se fundem e aquilo de fato se materializa para você. Como Neville diz, se não tiver pressa, pode acontecer ainda hoje, ou talvez amanhã. Tudo depende do seu estado vibratório, da sua resistência ou persistência no sentido de permitir receber. Eu faço hoje, a técnica eu faço amanhã, a técnica o tempo todo eu estou criando mais espaço, mais liberação, estou persistindo de forma consciente que tudo tem seu devido tempo e que a minha permissão, a licença que eu dou é o suficiente cada vez mais para que o universo traga para mim de forma harmoniosa. Não é colocar pressa. Quando você coloca pressa, você vibra desespero, você vibra falta, você vibra escassez e com o tempo você vai ficando irritado e aquilo desanda cada vez mais. Então não vibre falta, não vibre escassez. Faça a técnica como Neville fazia, relaxe, respire fundo, feche seus olhos, de preferência num lugar onde você não vai ser incomodado. Você não precisa repetir as palavras da sua visualização em voz alta, a menos que não tenha ninguém perto de você que vá te incomodar ou ficar te futucando ali toda hora para te perguntar o que você está fazendo. Você pode, até mesmo na hora de adormecer, se você não tem essa disponibilidade de tirar um cochilo após o almoço, se o seu tempo de descanso é só no modo após sair do trabalho, é só noturno, faça isso. Antes de adormecer, você está entrando naquele estado de vigília. Por exemplo, se hoje você passa por dificuldades financeiras, primeiro mude a sua forma de falar. Nunca diga eu estou sem dinheiro. Ou melhor, eu tenho dificuldades financeiras. Porque existe a diferença entre ser e estar. Quando você diz eu estou passando por dificuldades financeiras, você logo complementa. Mas eu já sou um milionário. Eu já sou alguém bem-sucedido. Eu estou passando por dificuldades financeiras, mas o dinheiro entra na minha vida de forma abundante a todo momento. E eu posso respirar, descansar, porque a minha família e eu estamos seguros financeiramente. Então você está passando por um momento, e assim que esse momento passar, você já assume a realidade de que você é abundante, de que você é próspero. Então, esse baixo da sua vida, porque acontecem altos e baixos, esse momento baixo ele logo passa, porque você reconhece ele como um estado passageiro. Agora quando você diz, eu sou pobre, eu sou miserável, você assume, eu sou. Você assume para si o estado de falta, o estado de escassez, o estado de lamentação, o estado de penúria, o estado de reclamação, de desdém de si mesmo, de descrença. Então, feche seus olhos, deite-se na sua cama ou na sua poltrona, recoste. Quando você for fazer a sua técnica, se o seu problema hoje é financeiro, por exemplo, você pode dizer, se visualize com todos os tons de realidade, respirando, lenta e profundamente. Vá acalmando a sua mente, se veja como uma pessoa bem-sucedida que você de fato é, que você é centelha divina, que você faz parte de Deus, que você é tão Deus quanto Jesus Cristo é, pois foi Ele mesmo que disse, se tiveres fé, farás os mesmos milagres que eu e outros ainda maiores. Olhe para a sua situação financeira, não a que você tem vivenciado, mas para aquela que você já assume como sendo sua. Não importa a quantia, é o teu sonho, é a tua realidade, você cria a quantidade de dinheiro que você quiser. E assim como Neville, você repete, eu me lembro quando eu ainda não tinha renda, mas agora eu estou tão feliz e agradecido porque eu tenho tanto dinheiro que eu ajudo a minha família
e ainda tenho de sobra para emprestar e auxiliar os menos favorecidos. Gratidão, universo. E aí você desperta. Faz isso por 10, 15 minutos. Você assume para si que já é a pessoa que deseja ser. E na sua visualização, você já se vê. Traga para si, traga para o agora. Isso chama-se criar lembranças do futuro. Neville já ensinava essa técnica. A neurociência já comprova que a mente humana é capaz de criar lembranças do futuro, ainda que ele aqui não esteja presente. Mas você traz para o seu agora todos os tons de realidade da pessoa que você é no futuro. Você se assume como sendo essa pessoa agora. Então se veja com plena saúde, com plena força física, com plena evolução mental. Se veja com a sua conta bancária multimilionária, no tanto de dinheiro que você quiser e acreditar que você merece, o tanto que você escolheu. Não se impressione com outros fatores ou com outros modelos. Adote um modelo que faz sentido para você. Você fala, se eu tivesse esse tanto de dinheiro seria legal. Então comece a se assumir como alguém que já tem esse valor. Entendeu? Não se preocupe com como ele vai chegar até você, nem com quem vai te ajudar. Se preocupe apenas em assumir que já tem. Quando você assume que já tem, o subconsciente começa a gravar essas informações, principalmente nesse estado de vigília, onde é mais fácil influenciar a mente subconsciente com novas ideias. Ele começa a te mover em ações, te aproximar de pessoas, a vibrar de forma que atraia para você pessoas e situações que condizem com essa realidade para que você comece a crescer e de fato materializá-la. Então não se preocupe com como e nem com quem vai te ajudar a chegar lá, só apenas olhe e assuma que já tem o que quer ter, financeiramente, materialmente. O passo fundamental e principal de qualquer técnica, de qualquer visualização, é a gratidão. Agradecer não é simplesmente dizer obrigado, isso é apenas educação formal. Muitas pessoas dizem obrigado quando recebem um presente, mas não se sentem gratas por isso. Elas agradecem, mas não se sentem gratas. Usam apenas a educação formal. Repare que quando eu fiz a visualização junto com você, citei o exemplo aqui de ter a quantia que você escolheu ter na sua vida, eu disse no final, gratidão, universo, muito obrigado. Eu chego a me arrepiar aqui por conta disso, porque treinar a gratidão, assim como treinar uma visualização, é um exercício que tem que ser feito diário. Treine a sua mente para ser grato pelo que deseja ter, como se já o tivesse, mas principalmente para ser grata no agora, pelo que você já possui. Você já agradeceu de coração, sentiu empatia, sentiu uma gratidão, um sentimento de felicidade, de alegria por ter a casa que tem hoje, por ter a mesa, a refeição que você tem, ainda que seja uma refeição simples, mas você tem. Tem muitas pessoas que nesse momento estão dormindo em lugares desconfortáveis ou estão em situações de calamidade pública e não têm o que comer. Você já agradeceu pelo seu café da manhã? Você já agradeceu pelo seu jantar? Pela possibilidade de você poder comer algo diferente, vez ou outra, quando lhe dá vontade? Seja grato pelo que tem. Como é que você vai materializar um carro novo se você fala que o seu é uma porcaria, que ele não presta? Aquilo que você amaldiçoa a sua vida, porque é você o tempo todo criando, consciente ou inconsciente, e aquilo que você abençoa, te abençoa de volta. Você já sentiu empatia hoje pela sua mãe que pega no seu pé, que fala um monte com você às vezes, e você às vezes fica, você já agradeceu por ela? Você já agradeceu pelos seus filhos saudáveis, correndo pela casa, brincando, estudando, falando? Você já agradeceu pelo seu trabalho, seja ele online ou seja ele qualquer outro que você esteja exercendo no momento? Quando você agradece, você abre portas para as coisas melhorarem cada vez mais. Mas lembre-se, não é o agradecimento verbal e formal de dizer apenas obrigado. É buscar sentir. Olhe cada detalhe do que você tem hoje. Obrigado. Obrigado pelo calçado que eu tenho. Obrigado pelo meu corpo perfeito, pela minha mente. Obrigado, universo, por me trazer até esse vídeo, onde eu estou aprendendo como mudar a minha mente, a minha programação mental. Agradeça e faça a sua técnica sempre com a gratidão por poder fazê-la
E o tempo todo busque sentir a gratidão enquanto veste de realidade com todos os tons o seu agora com o seu eu do futuro. Aprenda a criar lembranças do futuro. Gratidão. Eu vou fazer a minha técnica aqui agora para você. Eu me lembro quando comecei o meu canal no YouTube e fui crescendo aos poucos. E hoje eu tenho 1 milhão de inscritos, participantes aqui do canal a quem eu posso ajudar, que crescem comigo e eu cresço com eles, com os ensinamentos do universo e dos grandes mestres, aqui através das redes sociais e de todos os bons livros, de todos os manuscritos que esses mestres deixaram para nós. Gratidão, universo, pelo meu canal abençoado e pela vida de cada um dos meus inscritos. Obrigado, universo. É sentir. Eu não falei apenas com palavras vazias, mas buscando sentir em mim mesmo um sentimento de gratidão e já visualizando a interação de cada um de vocês e de tantos outros que chegam. Ainda que eles não estejam aqui, mas já estão aqui. E quando você enxerga com clareza aqui, como diz Bob Proctor, você consegue sentir aqui, segurar aqui, ver aqui a sua volta. Se veja, ainda que ninguém mais esteja vindo, se veja. Gratidão pela sua casa, pela sua vida, gratidão pela minha vida. Eu me lembro quando... Desenvolva a sua técnica. Fale, você se lembra quando você não tinha, mas gratidão por agora você ter. E no final, gratidão, universo. Se veja, sinta. Faça essa técnica todos os dias. Você não vai obter resultado em um único dia. Faça sempre que necessário, todos os dias. Na hora do seu adormecer à noite. Se você tem, assim como Neve, a disponibilidade de tirar um cochilo após o almoço, aplique essa técnica. Faça com fé. A mente subconsciente vai tentar te sabotar porque ela vai tentar incutir em você o medo, a dúvida, a raiva e a frustração a qual ela já está acostumada a sentir. Mas se você fizer dia após dia, com fé, disciplinadamente, aos poucos ela vai perdendo a resistência e as novas ideias, a nova visão, a nova crença, o novo paradigma vai se estabelecendo e você, quando se der conta, vai estar exatamente onde disse que estaria. Porque você já assume que está lá. E isso vai ser tão real, tão leve, tão fácil para você, que você vai sorrir, vai falar, olha, deu certo. Não se preocupe com como, nem com quando, nem com quem vai te ajudar. Apenas assuma que já é real, tá bem? Era esse o vídeo de hoje, era o conteúdo que eu tinha para trazer para você, a técnica de Neville Goddard, eu me lembro quando. Se você quiser aprender mais sobre Neville Goddard, eu te recomendo, se você ainda não conhece, procure aí no YouTube o canal Mais de 1000 Frases de Efeito. Tem muitos vídeos do Neville lá, você pode colocar o nome do canal, Mais de 1000 Frases de Efeito, e na frente escrever Neville Goddard, tá? Que vai aparecer muitos e muitos vídeos lá, vídeos fantásticos, com ensinamentos fantásticos ao qual eu assisto até hoje e tiro grandes ensinamentos. E a locução, a narração é fantástica, é de um irmão muito abençoado e eu agradeço a Deus, agradeço ao universo por ele existir e que ele viva muito, muito, muito tempo e que ele seja cada vez mais feliz e abençoado, que é o nosso irmão Anderson Montreanjo, que é o criador, locutor, narrador lá do canal, tá? Procure aí, canal Mais de 1000 Frases de Efeito, Neville Goddard, e você vai encontrar inúmeros ensinamentos lá para que você também aprenda. O vídeo de hoje era esse, agradeço a sua visualização, se você chegou até aqui, você já está bem avançado, bem evoluído, que a maioria das pessoas hoje não quer assistir um vídeo muito longo. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado, coloca aqui nos comentários o que é que você achou, curte esse vídeo para gerar engajamento, compartilhe com as pessoas que você ama, com algum amigo que deseja saber mais sobre lei da atração, sobre os processos do subconsciente na criação de realidade. Se inscreva no canal se não é meu inscrito, se já é meu inscrito. Muito obrigado pela sua audiência. Te encontro no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.